E vamos colocar agora na próxima pauta o vídeo do Jair Bolsonaro chamando as pessoas para a Paulista para a gente analisar em seguida. Vamos lá. Olá, amigos de todo o Brasil, em especial de São Paulo. No último domingo de fevereiro, dia 25, às 3 da tarde, estarei na Paulista, realizando um ato pacífico em defesa do nosso Estado Democrático de Direito. Eu peço a todos vocês que compareçam trajando verde e amarelo. E mais do que isso, não compareçam com qualquer faixa ou cartaz contra quem quer que seja. Nesse evento, eu quero me defender de todas as acusações que têm sido imputadas à minha pessoa nos últimos meses. Mais do que discursos, uma fotografia de todos vocês, porque vocês são as pessoas mais importantes deste evento, para mostrarmos para o Brasil e para o mundo a nossa união, as nossas preocupações, o que nós queremos. Deus, pátria, família e liberdade. Até lá, se Deus quiser. Didi, qual que é a sua visão a respeito disso, da convocação do Bolsonaro, levando em consideração isso que a gente falou agora há pouco? Bom, eu acho importante, sim, antes tarde do que nunca. Acho muito importante a convocação do presidente Bolsonaro. Ele, com 3, 4 dias para convocar a reunião lá, daquele meeting que ele fez lá em São Sebastião, tinham 25 mil pessoas, imagine na Avenida Paulista. Eu já vi que tem grupos de motoqueiro que estão se dirigindo para lá, vai ter pelo menos, mínimo, 500 mil pessoas é o esperado. Então, é importante que o presidente Bolsonaro se defenda, é o único palco, é o único lugar aonde ele pode, de fato, se defender, já que a justiça não garante ao presidente o seu amplo direito de defesa, do contraditório, etc. e tal. Ele não tem esse direito na justiça, então ele tem que ir para a ágora que resta a ele, que é o palco público. Ele mesmo disse que ele vai lá se defender, certo? Mas isso é o que ele disse. E a gente tem que ler também nas entrelinhas o que ele não disse, mas qual a simbologia dessa manifestação que ele convocou. Bom, eu tenho a minha teoria, que é a minha teoria, não significa dizer que ela é correta, não significa dizer que eu sou o dono da razão, nada disso. Mas eu acho o seguinte, que além da defesa que o presidente Bolsonaro vai fazer dele mesmo, provavelmente do governo dele, e de todas as imputações que estão sendo colocadas a ele, como ele mesmo falou nessa mensagem aí, nesse vídeo que ele gravou, eu acho que tem uma coisa aí que ele não disse, e provavelmente ele não vai dizer lá, que é a seguinte: ele está tentando colocar uma demonstração de força, ele está tentando dizer para os seus algozes o seguinte: olhe, eu tenho um povo, se vai adiantar, se não vai adiantar nada, eu não sei, eu não tenho bola de cristal. Mas é um recado que o presidente está dizendo: se vocês me prenderem, esse povo vai estar na rua. E isso pode ser uma verdade, sim. Eu acho que o sistema está botando na balança o seguinte: se a gente prender Bolsonaro, vai ter algum tipo de manifestação mais calorosa do povo brasileiro ou não? Bom, se não tiver, vamos prender ele, que as pessoas não vão fazer nada. Mas e se esse cálculo dos poderosos estiver errado? E se isso for a gota que derrama o balde? E se a prisão do presidente Bolsonaro, de fato, for o estopim para uma manifestação um pouco mais calorosa, digamos assim, já que eu não posso me expressar do jeito que eu gostaria? E se isso for verdade? Os caras vão botar fogo no Brasil. É fogo no parquinho, entendeu? De qualquer jeito, é válida, sim, antes tarde do que nunca. O Adriles disse aí, tem um que é muito tarde, né? Tem um ditado americano que diz assim: muito pouco, muito tarde, né? Too few, too late, eu acho que é isso. Too little, too late. Too little, too late. Thank you very much, Mr. Antônio Marcos. Então, mas mesmo tarde do que nunca, é isso que eu acho, é uma demonstração de força do presidente Bolsonaro para dizer: olha, vocês podem me prender, mas essa galera que está aqui está do meu lado e pode ser que algo aconteça. Pode ser que não? Pode. Mas parece que o povo realmente está do lado do presidente Bolsonaro e eu não acho, sinceramente, aqui vai a minha opinião, não acho que o povo vai ficar em casa de braço cruzado vendo o Bolsonaro
ser preso e nada vai acontecer. É a minha opinião. Mas isso eu acho interessante para a gente rodar. Eu vou colocar o Adriles, que ele tava no meio da fala dele, e jogar, Adriles, uma outra problematização em torno disso, né? Só mostrar força, eu acho que os algozes eles não estão nem aí para popularidade. Agora, se essa demonstração de força for para o centrão, e se houver uma articulação propositiva ao encontro aí de pautas com o centrão fisiológico para começar uma reforma, se o nível do discurso for esse, um discurso de reforma, de impedimento de ministro, um discurso de CPI do abuso de autoridade, não sei, o que você acha, meu caro Adriles Jorge? Ô, Marco Antônio, o Bolsonaro acabou de falar que não quer nem placa contra o STF, nem placa contra o Alexandre de Moraes, nem placa contra ninguém. É lógico que ele não vai colocar essa pauta, e acho sinceramente que ele não deveria. O que o Bolsonaro vai fazer, como o Gigi disse, é uma demonstração de força. Ele está percebendo, quer dizer, percebeu há muito tempo, né? Só que ele está falando isso agora um pouco atrasadamente. Que a gente está numa ditadura de toga, que pessoas estão sendo presas, que pessoas estão sendo arruinadas, que pessoas estão sendo censuradas, e que agora vai chegar a vez dele, que ele é a cereja do bolo da ditadura. Então ele vai botar provavelmente centenas de milhares, se não milhões nas ruas, para fazer perceber, não só o Brasil como no mundo, que a gente vive uma pseudo-democracia sem povo. São as elites escuras que tomaram conta do poder para alijar o povo da sua voz. É isso que Bolsonaro vai fazer. Ele fala no seu próprio discurso, eu quero dar um retrato desse apoio que eu tenho. Porque realmente tiraram um bandido da cadeia, colocaram ele na presidência da República e censuraram todo o outro espectro de oposição, a saber, o espectro da maioria dos brasileiros que são conservadores, que, volto a dizer, estão sendo presos, arrastados, destruídos, censurados, calados, exilados, torturados e até mortos, no caso do Crezão. Agora, a minha única crítica em relação ao Bolsonaro é que ele faz isso de maneira muito atrasada. Eu tenho dito desde o ano passado, Bolsonaro será preso. Fui chamado de jegue pelo Carlos Bolsonaro nisso. Eu falei, vai fora do país e faz como sei. O Alan dos Santos, o Paulo Figueiredo, lá fora, denuncia uma ditadura que está aqui acontecendo no Brasil, e quando alguém do judiciário manda prender alguém lá fora, não acontece nada. Por quê? Nos Estados Unidos, por exemplo, que é um país democrático, vai pensar, vão prender gente porque está criticando as instituições, vocês estão de brincadeira? Isso é democracia. Agora o Bolsonaro está preso de maneira ilegítima aqui dentro do Brasil. E ele faz, que ainda de maneira atrasada, mas também ainda em boa hora. Que talvez demonstre, mais uma vez, para o Brasil e para o mundo que a gente vive numa pseudo-democracia sem povo. E o povo não está do lado desse governo, não está do lado desse judiciário. Agora, essa demonstração de força vai surtir algum efeito? Ele não vai fazer um discurso contra o STF, ele não vai fazer um discurso incisivo contra o Alexandre de Moraes, é claro que não. E nesse momento nem é papel dele. Ele vai querer, como o próprio discurso dele diz, fazer uma fotografia do momento excruciante e pavoroso que a gente está vivendo. E hipócrita, perversamente hipócrita, em que aqueles que falam em democracia estão destruindo a liberdade de expressão, estão arrastando pessoas para prisão, arrastando pessoas para censura, arrastando as pessoas e a democracia brasileira para a total ruína e a dominância de um esquema lulopetista e ditatorial no poder. É isso que ele vai fazer. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adriles sobre tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.